Olá, bom dia, graça e paz da parte de Jesus. Sou o pastor Adílio e nós temos mais um dia de escola bíblica aqui na Igreja Batista Alvorada, em São Gonçalo do Amarante. E agora eu peço a você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, Igreja Batista Alvorada SGA, dê aquele like e ative o sininho aí para poder receber todas as notificações de todas as aulas, e todas as programações da igreja, cultos, e outros vídeos aí que nós temos disponíveis já na nossa plataforma, na playlist aí do YouTube, ok? Então se inscreva no nosso canal. Mas sem delongas, vamos para a hora da revisão. Meus amados irmãos, como nós estudamos na aula passada, estudamos sobre a lição número 8, espiritualidade saudável, E vimos que nós precisamos a cada dia buscar no Senhor uma espiritualidade que venha cada vez mais nos aproximar de Deus de forma saudável. Vivemos em tempos difíceis de pandemia, tempos em que cada vez mais nós precisamos buscar no Senhor uma espiritualidade que venha realmente ser uma espiritualidade que nos leva à presença de Deus. E vimos que isso nós precisamos ver que no ponto número 1, que nós estudamos a nossa lição de espiritualidade saudável, vimos que aquele que vive temporalidade sem perder o entendimento de quem nos dirige, não é limitado pelo tempo. O tempo pertence a Deus, isso não pode nos prender. No ponto número 2, nós vimos que compreende que o tempo é o cumprimento das promessas de Deus, tem como base a sua longanimidade, Deus, ele não foge das suas promessas, ele cumpre todas as suas promessas e glória a Deus que Deus é um Deus longânimo em suas promessas, em suas ações e em sua paciência, principalmente com o ser humano que é falho, fraco e pecador. No terceiro ponto da nossa lição, nós vimos que renova a esperança transcendente sem perder os valores de uma vida aqui, agora, Ou seja, nós precisamos renovar as nossas esperanças, A esperança é aquilo que move o coração do cristão, da pessoa, e nós precisamos renovar a cada dia essas esperanças sem perder uma coisa importante, os valores e princípios cristãos. No ponto número 4, nós vemos que tem compromisso integral, íntegro e coerente para com as Escrituras. O cristão ele precisa primeiramente ter compromisso com a palavra de Deus, A palavra de Deus que transforma, a palavra de Deus que modifica, a palavra de Deus que realmente traz para a gente a verdadeira face do nosso Deus. E o ponto número 5, sempre redirecionou o seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. E ele vai dizer, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo. Ou seja, buscar o foco, voltar ao foco, o redirecionamento do foco na vida e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E aí tivemos para pensar em agir, e vimos que nós precisamos cada vez mais de dedicar o nosso tempo à oração e principalmente à leitura da palavra. Bem, essa foi a nossa lição, um pouco da nossa lição Espiritualidade Saudável. E vamos agora para a nossa lição de hoje, Palavras de encorajamento, Palavras de encorajamento. Como nós precisamos nesse tempo sermos encorajados, para seguirmos em frente, E o texto, usado aqui pelo Marcos Lopes, que é o escritor aqui da nossa lição de número 9, na revista Esperança em Tempos de Quarentena, nós vamos
ter o texto base de Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Nós vamos ver esse versículo muito conhecido, esse texto, e nós vamos ler aqui, né, o texto da palavra do Senhor, o texto base da nossa lição. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você é todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá no deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates e toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você e todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, porque você conduzirá este povo a herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, e não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ou seja, que coisa linda, né? Esse texto é um texto conhecido. Seja forte e muito corajoso. Essas palavras, né, que Deus falou a Josué, são palavras que a gente vai ver de encorajamento para o ser humano. E Deus, durante a trajetória da humanidade, ele sempre encorajou cada vez mais nós sermos fortes e corajosos. E agora, nesse tempo que vivemos, não é diferente. A gente precisa cada dia mais buscar o encorajamento do Senhor. E aí, na nossa introdução de hoje, o que fazer quando a missão é grande demais para a nossa capacidade? Essa é uma pergunta realmente complicada. O que fazer diante, às vezes, de missões tão enormes, né? Moisés, o profeta que falava com Deus face a face, acabara de morrer. E agora Deus faz com que a convocação direta e objetiva a Josué: agora, pois, você e todo o povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Não dá para saber exatamente o que Josué estava pensando, mas dá para imaginar o que ele via à sua frente. Um povo de alguns milhões de pessoas que acabaram de perder o seu grande líder, também sua referência de comunicação com Javé, Deus. Às suas costas, a terra prometida, com inúmeros inimigos maiores e mais fortes, com cidades fortificadas e armadas até os dentes. Além de tudo isso, um rio de não pouca profundidade que precisava ser atravessado, o rio Jordão. Ou seja, eram muitos desafios para Josué. Além de substituir um grande profeta que falava face a face com Deus, ele tinha a missão, meus amados irmãos, de conduzir o povo, né, muita gente, muitas pessoas, a enfrentar grandes desafios, grandes inimigos e, principalmente, meus amados irmãos, atravessar um rio grande, profundo. Me arrisco em afirmar que estar lendo essa lição já tive medo. Com menos certeza, me arrisco a dizer que Josué estava com medo também. Tanto é que Deus orienta que tivesse coragem.
e não é para menos que, além de todas as dificuldades que chegariam, ele substituiria nada mais, nada menos que Moisés. E muito pior, sucedeu uma boa performance e sucedeu o único profeta que viu Deus face a face, no qual igual nunca houve, né? Em Deuteronômio 34:10. De fato, Josué tinha motivos de sobra para sentir medo. Queridos, realmente os motivos de Josué para naquele momento recuar, talvez ter uma síndrome do pânico, trazendo para os nossos dias, talvez ter vários transtornos, eram motivações que não faltavam, né? Porque Josué precisava enfrentar muitas situações. E aí Deus traz essas palavras que encorajam o ser humano diante dos desafios difíceis. Talvez você esteja se perguntando o que acontecerá daqui para frente, né? Será que você que está desempregado talvez se pergunte, será que eu vou encontrar um bom emprego? Como é que vai ser? Será que essa vacina vai chegar, né? Será que as coisas vão melhorar aqui para frente? São inúmeras perguntas que passam pela sua cabeça, os tamanhos desafios que talvez você tenha com a sua família são grandes, são enormes, mas Josué também naquele momento teve medo. E Deus diz assim, seja forte e seja corajoso. Amém? Terminando nossa introdução, nós vamos para o nosso primeiro ponto, que diz a questão do medo e ansiedade, né? E a gente vai falar sobre esse assunto, que a gente sabe que é um assunto hoje muito falado, a questão do medo, da ansiedade, dos transtornos de ansiedade, né, que as pessoas hoje em dia têm. E nós vamos falar sobre isso no ponto número 1. Diz assim: segundo a pesquisa realizada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, conforme a revista Exame, em publicação dia 5/6/19. A pesquisa aponta que 18,6 milhões de brasileiros convivem com um transtorno de ansiedade. Olha só, gente. Esse é um dado realmente preocupante e a gente consegue enxergar isso no dia a dia das pessoas e na configuração das famílias. Esses transtornos de ansiedade, esses transtornos em sua vida, a gente consegue observar isso. Diferentemente do medo, que é uma emoção primitiva e tem o objetivo de proteger a ansiedade, a ansiedade é um estado mental e corporal mais espalhado no tempo, causada por uma ameaça diluída. Não o desemprego, mas a possibilidade do desemprego. Por exemplo, sendo assim, a ansiedade é um estado que nos leva ao sofrimento precoce de um futuro incerto, que pode trazer ou não um possível problema. O problema não existe, mas você já começa a sofrer como se ele existisse. Ou seja, o transtorno de ansiedade não é causado pelo problema, mas sobre o possível problema. Ou seja, as incertezas que estamos vivendo nesse tempo causam o sofrimento antecipado das coisas. Então, a ansiedade, diferentemente do medo, ela se torna pior, né? E se torna um mal maior, porque ela traz um transtorno que você sofre de forma antecipada os problemas que podem vir no futuro. Então, é isso que quer dizer. Ou seja, será que eu vou sofrer a questão do emprego? Não, ou a possível perda do emprego? São coisas que vêm na cabeça das pessoas e as pessoas começam a se preocupar e começam a criar transtornos e tal, pânico, burnout e vários outros problemas que a gente consegue enxergar nesse tempo. Se tivéssemos uma conversa com Josué e perguntássemos se ele sentiu medo naquele momento, provavelmente sua resposta seria afirmativa. Afinal, Josué é gente como a gente. A propósito, Neemias sentiu temor
quando o rei lhe perguntou sobre o seu semblante entristecido. Gideão seguiu as orientações de Jeová em descer do arraial dos inimigos, caso estivesse com medo. Abraão pediu para que Sara mentisse sobre o seu relacionamento com ele, com medo dos egípcios. Pedro mentiu, os discípulos fugiram, enfim, provavelmente Josué também teve medo. E com certeza esse não seria o problema. O real problema era a ansiedade que Josué poderia nutrir ao antecipar os problemas vindouros. É maravilhoso saber que Deus conhece as nossas imperfeições e cuida de nós. Vamos extrair alguns ensinamentos preciosos que Deus oferece neste precioso monólogo com Josué. Ou seja, o medo faz parte da vida do ser humano. A gente viu que vários personagens bíblicos, né? Gideão, nós vimos Neemias, a gente viu vários outros personagens aqui da Bíblia que tiveram motivos para ter medo diante de situações bem perigosas. E a gente precisa saber, meus irmãos, controlar esse medo, para que a gente não seja, para que a gente não seja pego diante de uma situação em que a gente às vezes sofra antecipadamente e isso atrapalha a continuidade do nosso trabalho. Então a gente precisa controlar esse medo. Então esse é o nosso primeiro ponto. Na próxima lição nós continuaremos com o ponto número 2, e aí no ponto número 2 trabalhar o ponto 2.1, 2.2, 2.3 e conclusão e para pensar e agir, ok? Vamos orar nesse momento em nome de Jesus, chorar por sua vida em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, na Tua presença nós te agradecemos por esse encontro, Deus, e que o Senhor Deus abençoe cada pessoa que vai estudar essa aula e que Deus possa, Deus, dar força e eles serem fortes e corajosos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro.